E a gengiva? Como é que vamos cuidar da gengiva, Cristina? Bem, o que a gente tem que começar a entender é o que é uma gengiva saudável, né? Isso eu acho que é bem importante da população conhecer o que é esperado numa situação de saúde, né, da gengiva. Então, a gengiva saudável, ela tem um aspecto firme, ela não apresenta inchaço, vermelhidão e geralmente ela não é sensível à escovação. Mas principalmente o que é importante se atentar é observar a ausência de sangramento. A gengiva saudável não sangra, né? Isso é bem importante. De forma geral... Então, isso até seria uma próxima pergunta, mas o sangramento é sinal de doença na gengiva? Sim. Gengiva saudável não sangra. O sangramento, ele indica a presença de uma inflamação. Mas ele é muito comum entre as pessoas, porque a taxa de gengivite é muito alta na nossa população, das doenças periodontais. Então, como isso é muito comum, o paciente se acostuma a observar esse sangramento durante a escovação, durante e para ele tá o fio dental, e ele pensa que isso é normal, mas isso indica uma inflamação. Muito bem. Cláudio, falando em sinais de doença bucal, quais sinais a gente não pode ignorar? Um é o que a Cristina acabou de falar, sangramento. Que é o sangramento. Mas tem outros, né? O sangramento é um sinal precoce, e por isso é super importante, se acontecer, já procurar um cirurgião dentista. Tem outros que podem indicar problemas mais avançados, como a periodontite. O sangramento pode acontecer na periodontite também, mas pode ser uma simples... É uma inflamação da gengiva. Isso aí. Agora, se a pessoa começa a observar que o dente começou para o paciente, a sensação é que o dente começou a crescer. Na verdade, a gengiva começa a se afastar. Ou então começa a observar mobilidade. O dente começa... Mobilidade do dente. Ou os dentes começam a sair do lugar, começam a ficar com má posições dentárias. Isso pode ser um sinal de um problema periodontal mais avançado, que é a doença que a gente chama periodontite, onde já tem perda de osso. Então, observando esses sinais, tem que procurar um dentista. Mas eu vou reforçar. Primeiro sinal é o sangramento. Sangrou, não é normal. Procura um dentista. Tem algo errado. Muito bem, Cristina. E aí, obviamente, uma gengiva doente vai ser, obviamente, um foco de infecção. Bactérias vão estar ali, não? Sim, sem dúvida. Então, nessas duas situações, tanto na gengivite quanto na periodontite, a gente tem um aumento importante do número de bactérias nessa região. Conforme a doença avança da gengivite para a periodontite, o aumento é ainda maior, né? Isso vem acompanhado também de inflamação. Então, existe inflamação na gengiva e essa inflamação aumenta ainda mais e ela extrapola a gengiva, começa a acometer o tecido ósseo que suporta os dentes na periodontite. Todo esse cenário, então, a gente tem aumento de inflamação e aumento de bactéria. E nesse cenário é muito comum, né, que algumas pequenas ulcerações na gengiva que acontecem nessas doenças sirvam de porta de entrada, né, para bactérias e mediadores, moléculas inflamatórias que ganham acesso agora aos vasos sanguíneos e entram, então, temporariamente na circulação.